Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vocês falam com o Rafael Ramos e nós estamos hoje no segundo Imparável Cast de 2025. Tiago, apresente o nosso novo convidado. Nosso convidado é muito especial, diretamente de Maceió, Paulo Tenório, da Tracto, vai contar muitas histórias aqui e aí vou dar a palavra para ele. Seja bem-vindo, Paulo. Valeu demais, Tiagão, Rafael, obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo, tô bem animado. Ótimo. Hoje o Tiago ele criou pautas. Importante, né? Muito importante. Ele me chamou a atenção por conta das pautas, que eu converso muito sobre as outras coisas e abro leques para outros assuntos que tá no hype. Não, Eu sou publicitário. Mas é porque o Rafael ele é uma pessoa muito inteligente, e lê muito. Então, como a gente tem um tempo curto, a gente não consegue evoluir dentro do que a gente gostaria, que senão a gente fica até amanhã conversando. Mas o primeiro ponto, eu queria pedir para o Paulo para ele contar a história dele lá de... Não foi, na verdade, não é nem Maceió, né, Paula? Você me contou que a história é mais longa, então me conta Então, sua história. Vamos lá. Primeiro, Tiago, Rafael, massa demais. A gente tá aqui em Sete Lagoas. Primeira vez que eu venho para cá, já vim para Minas várias vezes, mas descobri coisas novas aqui antes de conversar comigo aqui, Terra do Zacarias. Então aí eu já estava aqui olhando e dei uma caminhada pela cidade. Então aquele clima pacato, cidade calma, maravilhoso. Então obrigado demais. Mas vamos lá, ó. Cara, a jornada, vou encurtar ela de um jeito que foi bem interessante esses últimos, vamos dizer, 10 anos que eu comecei a empreender, porque eu tive a oportunidade de contar a minha história em várias perspectivas diferentes, né? Eu tenho personalidade dupla aí no mundo dos negócios. Um era o nome Paulo Blob, que foi como eu comecei minha carreira, e depois era o Paulo da Tracto. Aí tem os dois Paulos, né? Um dia eu chego a virar o Paulo Tenório de novo. Então, eu nasci em Arapiraca, interior de Alagoas, né? Uma cidade que fica 1h30, cento e poucos quilômetros de Maceió. E eu mudei para Maceió quando eu tinha 10 anos, quando minha mãe foi... A minha irmã mais velha precisava para a faculdade, e aí não tinha faculdade em Arapiraca, que ela foi e fez administração, por uma coincidência. E passou na faculdade junto com minha mãe também, que passou em assistência social. Então eu cresci em casa. Quando eu mudei do interior para a capital, já foi aquele choque. Quem nasce no interior, estava falando sobre isso essa semana, nasce com uma perspectiva de vida diferente. Porque dependendo do tamanho do interior que você nasce, se você sair daquela cidade e for para uma comunidade menor, você está falando às vezes de um sítio, de uma coisa, uma fazenda, mas não tem coisa menor que isso. Então, o interior, você sempre está olhando para o mundo com uma admiração muito grande. Então você sai do seu normal, que é quem nasce na capital às vezes perde isso, tem muita coisa ali, muita coisa acontecendo, perde essa visão. Então comecei a jornada com essa visão de menino do interior indo para a capital, mas morei em Maceió até os meus 18 anos, 19 anos, quando eu fiz faculdade. Meu primeiro curso foi análise de sistemas, depois eu fiz administração. Nesse meio de campo teve um problema de saúde que eu quase morro aí, uma esofagite crônica, e eu tive que parar minha vida toda por um ano. Tava quase como se fosse um início de câncer aí na história. A parede do esôfago era uma coisa genética, sabe? Aí, mas fiz uma cirurgia de correção de passar um ano, aí perdi muito peso, aí comecei aquela jornada, e foi quando eu me afundei para ficar cada vez mais nerd, né? Eu já gostava, mas também não podia sair de casa, não podia fazer esporte. Não podia fazer um monte de coisa. Falei, cara, é computador que eu caí. E aí foi como eu me dediquei muito. Mas montei minha primeira empresa em 2000. Foi um estúdio de motion design chamado Blob. Daí veio o nome Paulo Blob, que era a história. Esse estúdio, para quem não sabe o que é motion design, é animação gráfica, né? Que a turma chama de computação gráfica, às vezes, e tal. Então, comecei com motion design e aí comecei a fazer trabalhos para várias empresas e trabalhando com animação, design, afins. 2 anos, 3 anos depois, na verdade, a gente resolveu fechar a Blob, mas aí a gente saiu de carro. Eu, os meus dois sócios, o Regi, o sócio, e o Daniel da época, a gente foi no meu carro, não tinha GPS, não tinha o Waze naquela época. A gente Não, saiu... aí ficou difícil, cara. Aí, Sem juro pra Waze. você, saímos de Maceió e a gente foi até Floripa, Vocês cara. pegaram aqueles mapas impressos Era mapa e placa. Ô, 4 velho. rodas. Exato. Então, eu até hoje ainda me oriento muita coisa, eu vou pegando, assim, de repente eu tô sabendo onde é que tá a cidade. Mas assim, aí a gente foi de carro até Florianópolis. Aí fiquei em Floripa,
aí trabalhando como freela e tal. Depois recebi um convite para trabalhar em São Paulo, na Black Maria, aí mudei para São Paulo. E quando eu estava em São eu sempre mantive meu site atualizado, aí quando eu estava em São Paulo, recebi um convite para trabalhar nos Estados Unidos, que foi uma headhunter que me encontrou e disse, Paulo, tem uma empresa aqui em Salt Lake City, Utah, e parará, parará. Eu tinha ido para Disney com 15 anos, mas a minha visão dos Estados Unidos é a mesma visão do americano que tem do Brasil. É tudo Disney, entendeu? Assim, era Tudo toda a Disney. mesma coisa, assim, né? Aí eu não sabia nem o que era Salt Lake City, na verdade. Comecei a fazer freela com eles para lá, eles gostaram do trabalho, aí recebi em dólar com esse dinheiro que eu tinha juntado. Paguei advogado, tudo O certinho. crescimento das animações, né? Isso em animação, motion design. Sim. Aí fui fazer direção de arte e tal, aí fui fazendo muita coisa, paguei o advogado, aí fui para lá com o visto J1, que é o primeiro visto de trainee então, nessa empresa. De trainee. Aí eu mudei para lá, para Salt Lake City, e aí trabalhei 2 anos em Salt Lake City, aí recebi um convite de uma outra headhunter, Maria, que encontrou. Meu sonho era trabalhar em Los Angeles, em Hollywood, com design e animação. Né? Pô, meu sonho trabalhar lá. E aí recebi esse convite. Pô, vamos lá, Troika. Aí, cara, essa história é bem interessante, que eu saí de São Francisco, falei com o meu chefe, falei, cara, agradeço demais, assim, mas é um sonho muito grande. Eu não sei se eu vou conseguir esse emprego, mas eu queria muito testar. Eu sei que você vai ficar. Não fique chateado com isso, Josh, porque, pô, meu sonho, Josh Eaton, quero meu. Aí ele disse, não, Paulo, vá. E aí eu fui, né? O Josh é um cara por 10. Aí eu saí de Salt Lake, fui para Los Angeles, os caras mandaram passagem e tal. Cheguei lá, nunca esqueci desse negócio. Tinha um cara com uma plaquinha, meu nome, Paulo Blob. Todo mundo pensava que Blob era o meu sobrenome, sabe? Aí o cara com uma plaquinha assim, aí eu falei, pô, sou eu e tal. Aí entrei no carro, quando eu entrei no carro, cara, era uma limusine daquelas assim, que tipo, tem aquela limusine grandona e tem as limo lá que é maior. Cara, quando eu entrei assim, eu olhei pro carro. Aí eu falei, chegando em Los Angeles, cara, já tinha visitado Los Angeles, mas chegando em Los Angeles, eu falei, nossa, velho, velho, eu zerei a vida aqui nesse carro. Aí o motorista olhou e disse assim, é a primeira vez que você anda de limusine, né, em inglês? Eu falei, porra, meu velho. Aí ele falou, velho, fica à vontade aí. De limusine. Aí abriu o teto, gente boa, negão, que nem eu, o motorista, gente boa pra caraca. Aí os caras me deixaram na Troika, aí eu fui fazer a época era o meu pitch, isto é, peguei o meu demo reel, que é o conjunto, né, dos trabalhos, você junta e faz um filminho de 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Joguei para os caras, é que só os caras, a Troika, depois quem quiser pesquisar no Google aí, tá? Troika com K, Troika Motion Design. Aí na Troika, cara, eles faziam o que a gente chama Broadcast Design. Quando você vê um canal de televisão americano com aqueles gráficos todos, tipo futebol americano e tal, ESPN, Fox, CNN, um monte de coisa, eles que faziam aquilo dali. Então os caras eram uma referência que eu tinha. Os caras tudo mais velho, mais ou menos da minha idade hoje, 40 e pouco, eu molecão, com 20 e poucos anos lá. Aí, quando eu apresentei meu trabalho, os caras, cara, Paulo, gostando, tem potencial, mas a gente quer começar com você como freela. E eu não entendi a cultura americana, que eu pensei que os caras não gostaram. Mas na verdade os caras tinham gostado, que o normal de Los Angeles é freela, mas eu pensei que o cara não tinha gostado. Porra, voltei mal pra caraca pra Salt Lake City. Aí o cara disse, ó, Paulo, vem pra cá, tem freela pra você aqui pra fazer o trabalho de passar 15 dias aqui com a gente e tal. Se eu não tiver lugar onde ficar, você pode ficar na minha casa. E eu achava, em Salt Lake City, eu já tava no nível mais alto, sabe? Aí eu falei, porra, eu fiquei meio confuso, não sabia o que é que era. Aí decidi que, pô, não ia topar aquele freela. Aí depois os caras me explicaram, depois de muito tempo, os caras foram me explicando e tal. E eu recebi um outro convite para ir para Los Angeles. E aí foi a Roger, que aí quem chamou uma outra headhunter. Paulo, a Roger tá precisando de uma pessoa para passar aqui, fazer um freela de 1 semana. Você topa? Eu falei, cara, na hora. Aí mudei para Los Angeles. Quando eu cheguei, eu não conhecia Los Angeles ainda. Então eu fui buscar um local que ficava em downtown, que fosse perto do estúdio da Roger, que ficava lá. Tem até uma música do Red Hot Chili Peppers que ele fala assim, é bem interessante, que ele diz assim, os filmes que você vê são feitos em um porão de Hollywood, né? Na Hollywood Base mesmo, Californication. E literalmente os estúdios lá ficam nos galpões que parece mecânica, velho. É muito doido. Você entra, é um absurdo lá dentro. Nessa história, quando eu tava lá, eu fiquei no Cecil Hotel. Cecil Hotel, para quem não conhece, depois vá no Netflix e digite Cecil com L, Hotel.
ou no Google e pesquise. Eu não sabia, cara. Eu morei nesse hotel durante 3, Lá vem. 4 meses, velho. Era um hotel que a fachada engana, assim, era legal, mas era o mais barato que tinha. Eu falei, pô, vou juntar uma grana aqui, vou começar. E aí foi quando eu comecei a jornada lá em Los Angeles mesmo. Aí quando Era um meu hotel adulto? Não, mas era pior. Cara, muita gente já isso? morreu nesse hotel. Assassinato, história de tudo quanto é tipo lá. História Ah, eu acho que eu já pesadíssima. vi já. Eu Mas morei. Lembra aquela menina que desapareceu, que pulou numa caixa d'água, isso, isso. uma japinha coreana e Aham. tal? Pronto, ali foi uns 6 meses depois que eu tinha saído de lá. Nossa. Caraca. Esse é um pedaço da história. Eu vou chegar nessa história para terminar. E Ô, foi Paulo, nesse rapidinho. jornal. Como nós temos público de todo intelecto e Aham. toda mentalidade, o que é Headhunter? Só para as pessoas entenderem. Legal. Ó, Headhunter é o Verdade. seguinte, é uma pessoa que fica procurando talentos. Então, hoje você tem aplicativos que, tipo com o LinkedIn, fica até mais fácil, entre aspas, encontrar trabalho. Sim. Mas, uma empresa que faz headhunting, ela pega expoentes que estão trabalhando ali naquela área, né? Faz um filtro, é como se fosse um freela de achar pessoas. É um recurso humano. Headhunter é caçadora de cabeças, literalmente Ótimo. isso. É Dor de diferente cabeça. até do RH, é um pouco, é um freela que vai achar, ó, hoje se você chegar para uma empresa, você, eu quero contratar uma pessoa com habilidade tal. Aí você vai, usa plataforma, não sei o quê. Tem empresas especializadas, você diz, eu preciso desse perfil. Então, uma das empresas que eu já contratei foi a Alden, de meu amigo Fábio Gonçalves, que ajudou a gente a contratar a nossa pessoa de RH, que está com a gente até hoje. Então, é um trabalho bem interessante, porque ele é tailor-made, é caro, mas vale a pena demais. Dependendo da vaga que você precisa, vale a pena demais. Aí nessa história, pronto. Tava lá morando, quando a turma descobriu, aí, Paulo, você tem que sair desse hotel e tal. Eu tava juntando grana, aí fui fazendo, aí comecei minha jornada em Los Angeles e tal. Até que tava tudo bem em Los Angeles. Aí foi quando me decidiram, recebi uma ligação da minha mãe dizendo que meu pai estava com um problema no coração, tava andando, aí ele passou mal, bateu a cabeça e foi para o hospital. Quando chegou no hospital, tinha perdido o olfato e tal, e o médico falou, ó, tá com o coração crescido, e aí só tem um jeito, que se for fazer a cirurgia e fazer transplante. Mas na idade do seu pai, que era 70 anos na época, falou, pô, acho arriscado. Então eu tô avisando isso. Aí minha mãe me liga, ó, pô, foi assim assado, seu pai fez isso. Cara, depois de 5 anos aqui nos Estados Unidos, aí eu decidi, velho, vou voltar, nem pisquei. Aí peguei a chave do meu apartamento, dei pro José, peguei uma televisão e o meu PlayStation, coisa de solteiro, né? Aí peguei, larguei as coisas lá, falei, cara, eu tava com visto A1, tinha dado a entrada na Green Card, tive que abandonar o processo no meio, porque eu tenho que estar morando lá. Eu falei, porra, mas, velho, meu coroa, porra, se ele morrer e eu aqui, eu podendo estar lá, eu vou me sentir muito mal. Aí eu disse, cara, o caminho que eu fiz pra cá dos Estados Unidos eu consigo fazer de volta. Isso aí é besteira. Aí eu falei, cara, eu vou voltar. Aí voltei, meus amigos do trabalho, sem entender nada. Como é que você. Ah, o sonho americano, os outros amigos. Eu nunca fui muito de rede social. Aquela época eu não tinha nada mesmo. Tinha Facebook, uma besteira assim, mas nunca fui muito desse rolê, não. E aí, Você era da época do Orkut, então? do Orkut ainda, aquela época, pô, mas só que, cara, Vontades que vêm do nada. mas como eu sou muito nerdão, assim, não parece, mas sou de ficar assim, eu sempre gostei muito mais de estudar do que conversar, sabe? Aí, no sentido de técnica, né? O meu trabalho também, que você trabalha com motion design, é extremamente delicado. Motion design é Putz, extremamente é muita complicado. coisa que você tem que fazer na cabeça, e ali você bota para misturar. Então você entra numa imersão, entra num estado de flow eterno, sabe? Então você meio que fica, que nem a gente lá, azogado do mundo, que é, você anda meio assim, não sabe nem caminhar direito. Mas nessa história, quando eu voltei, aí foi quando eu voltei para Maceió, meu pai faleceu, um ano depois que eu voltei, e foi quando eu decidi empreender, dia 10 de março de 2013. Que, na verdade, foi uma coisa, uma jornada que foi assim. Meu pai morreu de um ataque do coração, como o médico tinha dito, né? Um ano depois que eu tinha chegado. E quando meu pai faleceu, ele estava bem, cheio de planos e tal, não sei o quê. E eu tinha conversado com ele 2 horas antes dele falecer. Aí, cara, quando ele faleceu, foi o primeiro choque de maturidade, eu tinha 30 anos, né? Aí foi um dos primeiros choques, assim, que foi, cara, a, a vida se acaba assim. E, e 3 meses depois que meu pai faleceu, minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama.
Nossa. agressivíssimo. Aí lá vai a gente, então, um amigo meu, o Cazuza até chegou e disse assim, Paulo, ele é médico, né? Cardiologista, mas ele pegou os exames e falou, Paulo, vou preparar você logo, que você é mais casca grossa, a galera sabe que eu sou um pouquinho mais casca grossa para essas coisas, só, pô, sua irmã no máximo aí, velho, 1 ano de vida, agressiva. Mas eu sou para algumas coisas, para essa eu fiquei assim, eu fiquei, caraca, velho. E aí minha família toda numa fé muito grande, e você escuta do médico, cara, pô, aquilo ali foi uma pancada. E aí eu fiquei com a minha irmã naquela época, no primeiro ano, aí 1 ano depois que meu pai faleceu, eu já tinha, pô, engordado uns 15 quilos, aquela parada, resolvendo um monte de pepino. Quem já foi inventariante sabe o que eu tô falando, uma bronca pesada, muita energia negativa do. Mas quando, dia 10 de março, eu nunca esqueci. Esse foi o momento que eu comecei a empreender, eu acho que isso pode ajudar uma galera, que é assim, eu tava no meu apartamento, aí eu tinha uma garrafa de uísque, que ainda tinha uma carteira de cigarro que tava lá, tava usando as coisas que tinha na época, cara, senão você também pilha demais, todo mundo tem as suas fases, então aí eu ali, eu falei, cara, eu peguei a garrafa que tava em casa, né, eu falei, vinha bebendo muito no final do dia e tal, tomava um whiskyzinho para dar uma relaxada, mas só que aquilo tudo escapando, né, aí eu peguei, joguei, nunca esqueci, joguei a garrafa fora, peguei o cigarro, joguei fora também. Na mesma hora, no mesmo dia. Aí eu disse, cara, passou esse segundo, chega, vou dedicar a um projeto que eu acreditava que ia, porque era muito legal, que eu parei no meio, que comecei a fazer a ideia da Tracto lá em Los Angeles ainda. E aí, e aquela ideia ficava na minha cabeça, martelando, porque era muita gente me pedia, Paulo, faz um cartão de visita para mim. E, porra, eu trabalhando em Hollywood, cara, com uma marca fodida. A galera que não entende, ô, faz um cartão. Faz um Eu cartão. falo, porra, velho, não tem jeito. Eu me senti até desrespeitado, assim. Mas depois, você vai vendo, né? Você deixa o ego e a vaidade de lado, você vê realmente a galera não tem noção. Então, é designer, não importa para quem você esteja trabalhando. Aí fala, ganhar mais que juiz aqui no Brasil e os caras, juiz correto, né? Aí eu ganhar mais que essa galera e eu lá. Aí, mas a galera viu, ó, faz para mim um cartão de visita, ó, eu tô precisando de um site. Aí, cara, isso ia corroendo a alma por dentro. Aí eu falei, cara, essa galera, primeiro, precisa ter uma forma mais fácil de criar as coisas. E segundo, que os meus amigos designers vinham perguntar para mim, pô, Paulo, o emotion designer, cara, como é que você conseguiu sair do Brasil porra, arrumou tanto frio? Como é que você fez essas coisas? Como é que você se posicionar no mercado? E como é que você chegou? Todos os estudos que eu trabalhei só tinha eu de brasileiro. E na minha época só tinha eu, Marcel e Marcão. O Marcos Vaz, o Marcel e eu eram os únicos brasileiros que estavam lá em Los Angeles. Tinha mais um cara, se eu não me engano, em outro lugar. Tinha um ou dois. Mas assim, imagina, um universo de milhões de brasileiros, tinha 5 trabalhando em Hollywood. Mercado extremamente competitivo, altamente desafiador, o mais difícil que eu já entrei na minha vida. E aí, velho, cheguei lá, e aí a galera vinha, eu disse, cara, essa galera não sabe cobrar, não sabe preparar uma proposta comercial, não tem um material de marketing legal, a galera não sabe se vender. E, pô, eu tinha o meu site atualizado, terminava um job, montava um filminho, fazia a ficha técnica, subia no meu site. A vantagem de ter começado programando é que eu sempre fui fazendo, por um monte de coisa. E aí eu sempre deixava meu site atualizado. Então, todo ano, terminava dezembro, eu já começava a fazer meu demo reel, que é um trabalho pesado. Cortava os filmes, pegava, explicava, montava, atualizava site, atualizava KV. Então, eu trabalhava para mim mesmo. Eu falei, velho, eu vou ajudar as pessoas a fazer essa parada. Foi assim que dia 10 de março, peguei o telefone, liguei pro Gustavo, um amigo meu. O Gustavo era programador, fazia tempo que eu não programava e tal. Eu falei, pô, Gustavo, tô precisando de um cara, pô, uma indicação de uma empresa ou um cara para programar, que eu tenho uma ideia. Aí eu expliquei a ideia, não sabia o que era pitch, não sabia o que era startup, não queria montar um negócio. Essa é a parte mais doida. Eu não comecei querendo montar uma empresa para ganhar milhões. Eu queria tirar aquela ideia do papel. Eu tinha montado um curso de motion design, porra, em 2010, 2013, 2012, eu cobrava 4, 5 pau por aluno, tá ligado? Tipo assim, porque eu disse, velho, eu acumulei, eu criei os 7 pilares de motion design, minha mãe foi professora, me ajudou a separar o que era informação do conhecimento. Foi quando eu realmente vi que eu tinha tanta coisa para passar, estruturei um processo, e aí, cara, treinei por gente por todo o Brasil, treinei o pessoal da Globo Nordeste, treinei o pessoal da Globo do Rio, saí rodando, e a galera, pô, Paulo, tem que gravar, bota esse curso online, vamos fazer. Mas tinha até a vontade de eu tirar esse projeto do papel veio por causa do curso que eu estava fazendo, que eu vi os alunos, falei, galera, não tem noção. Às vezes o cara sabia animar, mas não sabia fazer design.
Às vezes o cara sabia os dois, mas não sabia cobrar. Uma confusão. Aí criei esse negócio como ideia. Passei um ano e meio até conseguir. Antes de meu pai falecer, passei um ano tentando tirar essa ideia do papel. Quando meu pai faleceu, eu encontrei, a partir da ligação, liguei para o Jorge, dia 10 de março, foi quando começou a ideia. Então, eu contratei a empresa do Jorge, que era o cofundador da Tracto, contratei a empresa dele e a gente começou a desenvolver o primeiro aplicativo. Aí fui, a época aplicativo era o que estava na Era que tava moda. na moda? Isso aí estamos falando de 2013, março de 2013. E aí, em agosto de 2013, lancei a Tracto como uma ideia, porque o Jorge me ligou, estava no Rio dando um treinamento. O Jorge disse: Paulo, olha, vai ter um Demo Day aqui, me inscrever a gente, cara, é assim, assim, assado e tal. Eu falei: pô, inscreve, velho. Aí, na minha cabeça, o que é Demo Day? Eu vim com a cabeça meio americanizada. Demo Day, dia de demonstração. Eu pensei que eu ia ficar lá exibindo, não sabia que era uma competição. Aí, bicho, tô lá no meu standzinho, aí disse, "Ô, vou lá, os caras, olha, vai ser assim, assim, assado." Teve uma reunião no Sebrae, olha, tem um pitch. Aí, velho, de pitch eu entendo antes de fazer. Eu falei: cara, a apresentação, pô, visual, todo o negócio, aí vai ter um pitch. Pitch é de tantos minutos e tal. Preparei todo o material, lancei essa ideia, cheguei no Sebrae. No Sebrae me disseram um dia antes que era uma competição. E eu disse: mas vai competir como, velho? Tipo, os aplicativos totalmente diferentes das ideias da galera. Aí eu falo: como é que você. Um era de carona, o outro era de turismo, um monte de coisa. Como é que vai botar as pessoas com um negócio tão diferente para competir? Foi a primeira coisa bizarra do universo das startups ali. Aí foi quando eu lancei, cheguei na ideia da Track, fiquei no meu stand sozinho. O Jorge estava concorrendo com a Tracto com outro projeto, então eu estava sozinho no meu stand. Aí e o Jorge estava em outra, que era carona, nunca esqueci. Ele estava com os outros, eu estava com os amigos lá, porque eu tinha contratado a empresa do Jorge, e aí eu sozinho. No meio dos caras de startup que já sabiam o que era, que queriam montar negócio, que queriam captar investimento, que queriam ganhar dinheiro, e eu só queria tirar o projeto do papel. E aí foi um começo bem diferente, mas também teve um negócio. Quando eu subi no pitch para fazer, tá até no YouTube. Quem quiser pesquisar, tá Tracto Pro, bota lá, Demo Day Alagoas, vocês vão ver lá. A gente vai colocar o link na descrição. Vocês vão ver. Aí tem o meu primeiro pitch, cara. Eu cheguei aos caras, olha e tal. Aí eu vim conhecendo quem eram as pessoas que estavam no ecossistema, não sabe, conheci ninguém, velho. E também tá nem aí pra ninguém, sabe? Aí eu, pô, lá querendo fazer o meu. Aí quando cheguei pra subir pra fazer uma demonstração, eu levei 3 camisas de Atracto pra lá que eu mandei fazer, com a esperança de que alguém do Sebrae gostasse do aplicativo e chamasse para poder fazer uma parada, um trabalho com a galera de ensinar como é que fazia as coisas. A minha visão era muito, muito limitada, muito limitada. E aí quando eu subi, fiz o pitch, o cara perguntou do modelo de negócio, eu tinha uma ideia de como talvez monetizar, mas eu não queria. Aí o cara deu até o feedback na hora. Sabe, pô, você tem que pensar no modelo de negócio. Tá? Porra, de modelo de negócio, um cara mexendo no meu saco. A minha visão na época era essa. Aí, bom, Ele não queria empreender mesmo, ele não queria a minha ideia era não queria montar empresa. E tem um porquê nessa história que eu vou chegar um pouquinho mais na frente, mas para encerrar esse ciclo de quem eu sou, de como eu cheguei aqui, foi. Aí, quando teve o resultado, ganhei primeiro lugar. Aí, quando ganhou o primeiro lugar, Jorge veio pra foto, até hoje tiro onda dele com essa história. Aí aparece, né? Um monte de gente ali, aí os caras, pô, Paulo, você agora e tal, não sei o quê. E eu, que festa de folia que estão fazendo com uma. E a competição eu achava muito esquisito, cara. A falta de sentimento de comunidade entre a galera. Como é que pode um aplicativo de carona competir com um aplicativo de design de orçamento e tal? Isso não faz sentido, tá ligado? Mas assim, foi esse rolê. Foi quando a Tracto realmente começou para o mundo, assim, daquela história. Foi dia 10 de março de 2013 e dia 25 de agosto de 2013 também, que foi o tempo do Demo Day. Aí a gente já tinha um protótipo funcional, já tava, pô, legal e tal. E foi aí que começou a jornada. Então, resposta bem longa, mas é daí que eu venho. Não, ótimo. Não, inclusive, Muito até bom. aproveitando essa sua história, que é muito rica de detalhes e importante para quem está ouvindo, né, como empreendedor, aproveitando isso, fazendo um gancho, dessa sua experiência, né, desse susto que você teve com o ecossistema brasileiro, com a comunidade brasileira, o que você vê de diferença, por exemplo, do Vale do Silício?
assim, dos negócios brasileiros, já entrando até nesse próximo bloco dessa experiência sua no Vale do Silício e esse choque com o Brasil, assim, com Cara, relação ao negócio. vamos lá. Teve uma coisa muito doida, porque eu, quando morava nos Estados Unidos, o Expression College em Oakland, ali perto de São Francisco, me chamou para dar uma palestra lá. Foi a primeira vez que eu fui para São Francisco, para lá, para o Vale e tal. Não sabia o que era Vale do Silício. Estava morando do lado. Não tinha noção de que existia aquele ecossistema. E dei a palestra. Mas a palestra foi bem interessante, que é como entrar no mercado de Hollywood. Aí, cara, eu nunca esqueci, eu dei uma enrabada nos alunos lá, que eu falei, porra, eu venho de Arapiraca, velho. Para chegar aqui para vocês, para dizer como é que vocês entram no mercado que está a 1 hora de distância do avião de vocês, falei, meu velho, senta a bunda, estuda e rala, velho. Então, foi a minha primeira palestra da vida, eu tinha 28 anos. Primeira vez que eu subi para dar uma palestra na vida, 28, 29 anos. Aí, porra, e foi em inglês, né? Mas assim, depois de um tempo morando lá, inglês não é essas coisas todas, não, fica uma segunda língua normal. Aí, pô, fiz. Aí, uma mãe, um aluno, meu filho, muito obrigado por você ter feito isso. Ela me abraçou. Meu filho só vai fumar maconha. Só porque a minha galera, a minha galera era assim: só tem bicha, puta e maconheiro, que era a minha galera do design, motion design. Aí a galera do ecossistema, de startup, é a galera mais nerd. Então, quando eu tive a oportunidade com a Tracto de ir para o Vale do Silício, morar e passar, a maior diferença que eu senti do ecossistema brasileiro foi a minha primeira aceleração foi no CID, no governo de Minas aqui, a segunda foi na Abril, que era Abril Plug and Play, que eu passava 4 meses em São Paulo, 4 meses no Vale do Silício, então fui para lá, e era a diferença, principalmente do meu mentor, chamado Bo Rogers, um mentor que eu estava lá na Deventry City, não, Los Angeles. em São Francisco, no Vale, que chama Silicon Valley in a Box, que foi a Plug and Play Tech Center. Quando eu tava lá, aí o Bo Rogers era um ex-veterano de guerra, mais baixinho que eu, com um aperto de mão daqueles que quebra os dedos, sabe? Aquele coroa em forma, assim. Aí ele chegou lá e disse assim, ô Paulo, a gente vai passar aqui vai passar esses meses agora, tendo encontro 2 vezes por semana. Meu trabalho vai ser te ajudar a abrir a cabeça para o que é o Vale do Silício. Puta, foi massa. Ele tem uma aceleradora de veteranos de guerra. Estou acostumado a pegar a galera com POD, um monte de coisa lá. Então ele pega uma galera mesmo e resgata. Cara, esse cara comigo, meu irmão, me destruiu durante 4 meses, no sentido de reconstrução. Primeiro passo dele, e aí ele fala uma coisa que para mim é uma das coisas mais importantes que falta no brasileiro. Eu esvaziei meu copo. Eu já tinha morado nos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca foi uma surpresa assim, o jeito americano de pensar. Os caras dizem assim, junta nós três aqui um dia, dentro das habilidades que a gente tem, seja de financeiro, seja qualquer coisa, bicho, vamos lançar um foguete daqui de 7 Lagoas? A maioria, para não dizer 100%, sempre tem um que acredita, mas 99,99999% das pessoas. Vocês estão doidos, cara? Isso aí, não sei o quê, isso aí. Você vai nos americanos lá e o cara diz assim, bora botar um foguete na lua, velho? Os caras dizem, bora, bora, bora. Só se vive uma vez mesmo, bora. E aí é onde vem uma diferença muito grande de mentalidade, que é, eles sabem que a partir dali a relação começa. Então, uma coisa que me incomodava muito aqui no Brasil, eu saí daqui e fui nessa jornada, por isso que eu fiz essa explanação tão longa da minha jornada para chegar até lá, por um motivo. Quando você se propõe a entregar o seu trabalho com excelência, cara, meu pai falou uma frase que é assim, nenhum trabalho bem feito passa desapercebido. E não passa mesmo. Você faz as coisas bem feitas, cara, você impacta literalmente no universo que você vai fazer. Então, quando você diz eu vou fazer e faz, é outra coisa. Então lá os caras são chatos, assim. Vou fazer, vou. Então, não tem aquele negócio, você entra no escritório, bom dia e tal, fala do jogo, fala disso. Porra, aí a galera acha que o americano é frio. Velho, o cara tá ali no trampo, velho. Ele tá ali pra fazer aquela Focado. parada. Quero focar nisso aqui pra poder entregar. E o tesão do cara é entregar aquilo dali. Então, eles têm uma disciplina de trabalho muito grande que eu já tinha aplicado na minha vida. Isso há muito antes de entrar no mundo de startup. Então, quando eu cheguei, me espantava que no Brasil como a galera levava.
Porra, uma folia do caralho pra fazer isso, meu irmão. O mundo tá andando numa velocidade. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Tem tempo pra curtir? Dá pra curtir? Dá. Mas tem que ser assim: 1% de curtida e 99% de trabalho, de relação, velho. A vida é dura. Pô, conversei muito com o Jorge naquela época, até com a galera que tava no sítio também. Eu abri o olho da galera e falei, galera, muito playboy. Aí foi a primeira coisa que eu percebi: muito playboy. O que é o playboy? Vem de família rica, sabe que tem uma rede de segurança caso dê tudo errado. Cara, a maioria viu pai e mãe ter as coisas, nunca cresceu realmente fazendo, tendo que tirar a bunda, sabe, ralar no chão mesmo para poder começar. E aí eu olhava aquele perfil e eu falava, mesmo, essa galera tá fodida daqui a uns anos. E eu fiz questão, quando cheguei no sítio, de não contar minha história para ninguém. Porque eu digo, velho, eu vou esvaziar meu copo aqui, eu não sei de nada, tô aprendendo. E quando você se coloca como aprendi, você fica um observador, né, cara? Sim. E essa foi uma diferença. Quando eu tava no Vale, cara, quando eu tive a oportunidade no Vale, foi quando o Bo Rogers, ele disse, ô Paulo, por que brasileiro, cara, é tão humilde, meu irmão? No discurso. Por que brasileiro? E aí podem concordar ou discordar, tá certo? É porque essa humildade excessiva do brasileiro. Porque, cara, aqui nos Estados Unidos, quando a gente diz que vai fazer uma coisa, a gente quer fazer para conquistar o mundo. E por que brasileiro só faz negócio assim e tal? Aí, foi martelando. Aí, numa dessas, eu odeio falar na primeira pessoa, assim, né, na terceira pessoa, mas assim, tem uma característica que eu tenho que é assim, velho, vai ter o pitch, ia ter o pitch, o demo day da Plug and Play. Falei, meu irmão, eu vou ralar. Então, todo mundo saía. Como a gente estava morando todo mundo na mesma casa, eu deixava o time, eu levei o Jorge, o Diego e o Yuri Peça, que é até de Minas Gerais para lá, de Guaxupé. Eu levei ele, que foi o primeiro funcionário da gente aqui de Minas, e levei ele para o Vale comigo. Era só para ir eu, no máximo. Jorge não falava inglês, Yuri, o inglês também ruim, o menino tudo sem inglês. Levei o Diego também de Alagoas, desenvolvedor. Paguei tudo por menino, falei, velho, vamos comigo, porque se esse menino não abrir a cabeça, não tem equipe. Já começou Muda a assim. cabeça, experiências, né? Já Abre a começou cabeça. A assim. mentalidade manda tudo, Mudou cara. tudo. Aí nesse dia específico, eu falei, velho, beleza. Toda noite, o menino pra casa, eu subia na cafeteria e ficava treinando meu pitch. Tá, pá, 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 parará. Aí numa dessas passou um professor. E é por isso que eu digo, não fazer isso por intenção, pelo contrário, não ficava ninguém na cafeteria à noite. Eu ficava num cantinho lá. Porque, como era um escritório compartilhado, se eu fosse treinar meu pitch lá, ia encher o saco de todo mundo. Então eu ia para um cantinho que não ficava ninguém. E eu tava lá, ralando várias semanas. Ia, subia toda noite, tarará, parará, parará, subia outra noite, tarará, tarará, tarará. Aí, quando cheguei naquele dia, nunca esqueci desse dia. Aí um professor olhou, o Diego, aí ele olhou assim, cara, pô, tudo bem, boa noite, tá o sotaque latino, né, o inglês com sotaque misturado com o espanhol. Pô, então, isso aqui eu tô percebendo, aí você tá falando, como é seu nome? Eu falei, São Paulo, tá, olha, eu sou professor, pô, me fala aí do teu produto, aí eu fui, conversei com ele e tal. Aí disse, cara, eu sou professor na Universidade de Berkeley, eu tenho uma tese de doutorado, que é o meu doutorado que eu estou terminando lá, que é justamente na economia criativa. Bora tomar um café? Aí, bora, pô, bora, vai ser legal. Aí marquei no café de Stanford. E aí você vai entender essa diferença do Brasil para o Vale de Cultura. Aí tava lá. Quando eu tava lá, eu sentei assim, aí eu andava com o livro do Manual do Empreendedor, certo? Na minha mochila. Steve Blank. Aí tava lá. Aí, quando a gente tava sentado, um cafezinho na frente de Stanford, chega um cara, senta na mesa ali do lado. Aí era quem? O Steve Blank. Sendo que eu não sabia ele de O autor fisionomia. do livro, né? Não sabia que ele de fisionomia. Eu tinha ganho no CID, esse livro do Steve Blank. Legal. Ainda tem essa. Eu ganhei por causa de uma competiçãozinha que eu participei lá, eu ganhei esse livro. Aí O pessoal dava bastante. o livro foi muito legal pra mim. Aí quando cheguei lá, tava com ele na mochila, literalmente na minha mochila. Aí o Diego disse: Olha, pô, Paulo, aqui é o Steve. Steve é um amigo meu, que também é professor aqui em Stanford e tal. Bora tomar um café, vamos todo mundo tomar um café juntos? Bora, olha, pô, esse aqui é o Paulo, que é empreendedor e tal. E conversando. E eu ali, dois gêniozinhos de PhD, foda os caras. E eu ali conversando, mais escutando que falando, e com eles. E aí ele falou: esse é o Steve Blank. Aí eu. Pode ser, tá, aí puxa o livro deles. Aí eu disse, olha, tô dando livro aqui, pô, aí ficou amigo e tal. Tem uma foto com ele, bem legal. Aí trocamos uma ideia e ele me fez a pergunta, que foi assim, mas por que, Paulo, brasileiro, desse jeito? Por que brasileiro cria produto para brasileiro?
Por que brasileiro não cria produto para o mundo? E eu não tenho uma resposta ainda 100% definida hoje, e para ele, tipo, também disse interessante questionamento. Não, quando eu não sei, eu digo, eu não sei. Não vou ficar tentando inventar história, né? Aí eu disse, cara, realmente não sei. Tem alguns indícios. Mas aquele negócio ficou na minha cabeça e incomoda pra caceta. Por quê? Qual é a startup brasileira global? Hoje, Difícil. 10 anos depois da minha jornada que eu comecei, 12 anos quase dessa conversa que eu tive. Nesses últimos 12 anos, qual startup brasileira global? Unicamente brasileira? Só brasileira. Só brasileira? Eu não Cara, é sei. difícil. Você sabe? Nubank não é só Nubank brasileiro. não é só É brasileiro. porque tem várias, mas quando você Não, vai mas olhar os Nubank, mas vendedores. global. Nubank não é para Não é os Estados global. Unidos. É uma história americana. A minha pergunta é incomoda, vocês vão entender. Não existe. Não Você já ouviu o existe. termo negócio jabuticaba? Que só Não. tem aqui no Brasil? É, Tem alguns negócios que só tem aqui no Brasil, jabuticaba. Ótimo. Não, aí eu tô falando isso porque assim, não existe. Não existe. Se você parar para pensar o porquê, a resposta, ela começa nesse pensamento, naquela conversa que a gente tá tendo. Sua pergunta sobre Sim. como é a diferença de mentalidade, ela não dá para ser respondida com frase de armário pronta. A ilustração que eu faço de todas essas histórias é para dizer assim, a agressividade que a gente deveria ter na construção das nossas ideias, ela foi trocada pela percepção de sucesso que as redes sociais trouxeram para o universo brasileiro. Sim. Então, você, por exemplo, você vê que a maioria dos caras, quando estouram, ninguém sabia nem quem era no passado. Os caras mal tinham rede social. Os caras estão construindo, velho. Então, é um país, assim, deixa eu tentar explicar. Quando a gente fala um país, para não diminuir o Brasil, tá certo? É um país formado de vários imigrantes, que nem eu. Então, quando você está lá, você vê pessoas do mundo todo que fazem o seguinte: deixa família, deixa não sei quem, deixa parará e foca em fazer. Então, Vale é lugar de construir, velho. Então, vamos construir, bora construir. E imigrante, meu velho, tá com sangue nos olhos, saca? Então, o cara vai lá, empurrala e começa. Então, e essa galera, geralmente, essa diferença entre esses dois ecossistemas é, para mim, um dos principais, que é assim, o conforto da metade do caminho, sabe, do quase sucesso, Eu me ele está lembro. sendo suficiente para 99% dos empreendedores hoje. Paulo, tá falando isso, eu tô abrindo um parênteses aqui. Eu lembro do Ayrton Senna falando que eu tô fora do Brasil, pra gente tudo é mais difícil já. Aqui no Brasil, a gente não tem nem saneamento básico. Cara, E, é exatamente isso mesmo. e quando pessoas como o Paulo, outros empreendedores que saem para fora do país e Sim. começam a gerar resultados acima da média, para o brasileiro, pela realidade brasileira, fala assim, pô, entendeu? O cara é milionário, o cara nasceu rico, não sei o quê, não sei o quê. Mas muitas vezes é muita luta mesmo. Porque você pode ser rico no Brasil. Hoje, se você é rico no Brasil, nos Estados Unidos você é 6 vezes menos rico. Entendeu? Então, mesmo assim, é muito difícil. E a questão é a gente entender o quanto você quer vencer. Porque a vida é jornada, igual você falou. Se a gente tiver um pouquinho de sorte, a gente vive até os 80 anos. Entendeu? Um pouco de sorte, um pouco de dinheiro também, para viver até os 80 anos. Essa jornada é interessante. Pode falar, Thiago. Eu tenho duas frases que me vêm à mente. Uma é uma frase do Shaquille O'Neal, né? Que o pai dele levou ele estava falando que ele estava muito pressionado num jogo, numa final de temporada da NBA. Aí o pai dele fez ele acordar às 7 horas da manhã do outro dia, levou ele debaixo da ponte para ver um pai tendo que arrumar comida pro filho. Falou: ó, isso é que é pressão. Isso que você está vivendo é pressão. E a outra frase do que você falou, que eu acho que representa muito isso, talvez esse desafio do brasileiro e do Vale do Silício, é a questão de queimar barcos. Os Vinks queimavam os barcos. Para você não ter essa opção de voltar e falar assim, não, tem um barco ali? Não tem um barco, cara. Você não tem opção, você tem que ir para Se a você tiver um plano B, você sempre vai para o plano B. Então você tem que entender, o Vale, ele tem esse lance, mas tem uma coisa, entre a troca de ideias entre as pessoas. E hoje a gente está perdendo muito isso, sabe? Assim, a gente está perdendo muito. Uma troca de ideia, ela é assim,
pessoas que estão com objetivos em comum e que o dinheiro ele vai ser consequência de todas essas ações que são feitas. Então, a partir disso, começa uma conversa, começa um diálogo. Você não se preocupa com o dinheiro na frente. Lembre-se, é assim. Você está construindo algo, um negócio, tem que ser agressivo, vai dominar, tem que ter um modelo de negócio, poxa, planilhado, a parada para poder dar certo, mas ele não começa com a visão de Venture Capital. E aí eu vou dar uma segunda crítica minha aqui. Não, a gente já Tá? está entrando no outro ponto, que é sobre investimento e sobre Exato. qual foi a sua experiência, essa vivência sua, E eu vou dizer, o desafio. um dos principais pontos que a gente tem aqui de Venture Capital no Brasil, se você pegar os números brasileiros, você vai ver uma massa gigantesca indo para fintech. O Brasil é o país que tem os juros mais altos do mundo, e estamos falando disso em várias vertentes diferentes, de cartão de crédito, disso, daquilo. Então, é um mercado muito atrativo para o capital. Sim. Certo? Então, o capital que ele é disponibilizado aqui no Brasil para empreendedores ele é muito pequeno. E ele é muito concentrado na Faria Lima. A Faria Lima, ela tem uma consciência de mundo e coletiva, o condado, vamos chamar assim, que é como todo mundo chama, né? O condado da Faria Lima, ele tem uma consciência coletiva onde a perspectiva de uma startup, ela é comparada ipsilores com o título da dívida pública. Então, o investidor brasileiro, ele perde muitas oportunidades por essa mesma consciência. O que é a dívida pública brasileira? É o seguinte, o Brasil precisa estar sempre fazendo arrocho fiscal, cortando gastos, teto de gastos e tal, como se isso fosse uma coisa muito positiva. E nada mais é isso do que o pagamento de uma dívida pública. E com isso baixam-se os juros virtualmente num valor específico. Mesmo que você sacrifique o crescimento de um país inteiro em prol do EBITDA. Certo? Esse pensamento foi transferido para o capital de risco de Venture Capital. Isso se reflete em vários espectros diferentes. Do modelo de contrato que você assina com o investidor, cheio de capivara no meio do contrato, cheio de gatilho, onde não é um investimento, se torna um empréstimo, cheio de penduricalhos para a segurança. Esse mesmo pensamento de dívida pública brasileira, quando aplicado na startup, ele vem para o tipo de equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas da startup. Aí ele vai também num terceiro, no altruísmo que é cobrado do poder público em qualquer esfera que você esteja falando. E quando você vai fazer qualquer trabalho dentro de uma startup, onde o founder, o CEO, eles exigem basicamente que o founder se lasque, vive se lascando. É quase que uma programação. Isso. Aí eu vou ainda tem mais um ponto. A forma como você gere esse negócio também, que é traduzido do capital inteligente, do dinheiro inteligente, a ideia de você ter uma pessoa que está ali orientando, é também uma forma daquele pitaco do que pode ou não pode ser feito. Eu, nessa jornada, só para completar, tive a oportunidade de ter investidores maravilhosos e também tive outros terríveis, assim. Mas tive a oportunidade de conquistar a confiança de vários investidores que acreditaram e realmente, assim, pessoas porque me ajudaram muito a tirar a tracto do papel, seja com capital, seja com conversa, seja abrindo porta. E tive outros também péssimos, assim, sabe, na jornada. Que acontece, é normal, né? É normal. Mas essa diferença do investimento vamos fazer um paralelo com o investimento americano. Quando o cara investe, meu irmão, ele olha assim, olha uma tese e diz assim, cara, eu gostei de você, Rafael. Entende, esse cara tem o que precisa para poder tirar. E ele, como ele já tem um histórico, já tem um aprendizado, Venture Capital é muito novo no Brasil, né, comparado aos Estados Unidos. Ele vai olhar e vai dizer, pô, Rafael, você vai dizer o quanto você precisa. Aí o Rafael vai dizer, cara, para tirar essa fase 1 aqui, eu vou precisar de $5 milhões. Tudo bem.
O cara olha, vai ver, vê se faz sentido e tal, parará, e vê, checa esse seu plano de 5 milhões para saber se você realmente vai precisar disso mesmo, se é uma coisa, se você tá com o pé no chão, quando ele vê que o negócio é sólido, beleza, Rafael, tá aqui os 5. Sabe como é o approach Faria Lima no mercado de Venture Capital? Você diz, cara, eu vou precisar de 5 milhões para fazer isso aqui, fazer bem feito. O cara olha, a primeira coisa que o cara fez, ele não entende o seu mercado, ele não entende nada, ele vai pegar uma planilha para revisar. Quem revisa as planilhas em fundo de investimento hoje? O contato inicial é um júnior, provavelmente um estudante da FAAP, uma parada dessa, que pode ser sobrinho, amigo, primo, filho de alguém com dinheiro, que vai pegar uma planilha e vai analisar. Vai fazer o feedback inicial dessa primeira planilha. Depois vai para uma reunião de conselho. Geralmente são três investidores ali que vão ver uma decisão e tal. E os caras passam semanas ou um mês analisando muitos deals, porque tem pouco capital, analisam muitos deals e eles vão tentar fazer com que você precise de menos dinheiro para poder executar aquela ideia. Eles querem encurtar o investimento E cobrar o resultado maior. maior. Então, o que é que acontece? Você tem um pensamento de farmácia aplicado a startup. Correto. Você tem um Correto. pensamento de restaurante aplicado a startup. De repente, você transformou uma startup em uma pequena empresa. Por quê? E tem uma razão. Isso é caso pensado. Lembra o pensamento da Faria Lima? Porque como é que funciona o investimento em startup na sua essência? E eu não estou generalizando, mas preste atenção num padrão, tá? Que é o seguinte, chama-se secundária. A maioria dos empreendedores mais novos, ou que não sabe o que é isso. Uma secundária é o seguinte, você levantou R$1 milhão hoje, com seu valuation era de R$10 milhões. Aí vamos dizer que seu valuation subiu para 20, porque você levantou uma outra rodada de R$3 milhões, beleza? O investidor que entrou nessa primeira rodada não vai ficar com você, não é nem um Series A e tal. Ele tem um pequeno evento, cria-se um evento de liquidez. Então como funciona? Lembra que é Faria Lima, tá? Eu botei, aí vamos dizer que eu tenho um investidor que botou R$100 mil. Ele botou R$100 mil, aí 1 ano e meio depois, ou 2 anos, essa startup esse dinheiro está valendo 200. Mas eu chego pro empreendedor e disse assim, bicho, pô, olha, cara, porra, eu quero te ajudar, minha participação já fiz aqui, eu te vendo por 170. O cara teve 70% de retorno em 1 ano e pouco. Em Venture Capital. Aí, essa é a secundária. Então, o atravessador, aquele cara que acha que está ali ajudando, que está batendo nas suas costas, que está dizendo, pô, legal pra caraca, ele vai pegar. Você vai pegar do seu caixa, tirar 170 mil, que era para construção do seu negócio, para fazer uma secundária que vai prejudicar ao longo do tempo na ação. Muito fundo de investimento brasileiro vive dessas secundárias. E quando eu vou fazer um report para os investidores, é a secundária que garante o múltiplo. Então, o que eu estou assim, deixando bem transparente, brinco, Paulo, né, que é um empréstimo com juros invisível. E é literalmente um mútuo conversível. Se você for, conversível. aí ó, ainda tem mais outra coisa. Então a tem startup muito. vai precisar captar dinheiro. Se você for hoje fazer uma análise no banco tradicional de uma startup, que vai pegar o seu DRE, sabe como é que é contabilizado um mútuo conversível? Como dívida. Então, preste atenção. Eu fiz, porque foi recente isso. A Tracto levantou até hoje R$10 milhões, mais ou menos, certo? Esses R$10 milhões são considerados passivos na Tracto. Porque um dia tem que ser pago. Mas na conversa e no acordo, se não for pago, ele pode ser convertido em ações da empresa. Então você paga com um pedaço da empresa, caso não tenha. E aí isso está no contrato mesmo, depende do fluxo de caixa da empresa para poder pagar. Mas na contabilidade tradicional faz isso. Então o que acontece? O empreendedor brasileiro ele não consegue captar recursos fora desse ecossistema Faria Lima, vai acessar linhas de inovação, como, por exemplo, FINEP, inovação. Você precisa ter uma garantia real, que chega a 80% do valor do empréstimo, pelo menos, no imóvel. Então, você já bota o seu na reta para poder levantar o dinheiro com juros mais baixos. E um dos grandes atrasos brasileiros é o ecossistema de Venture Capital brasileiro, na forma como ele está, na escola Faria Lima de ser. Então, enquanto nos Estados Unidos, você tem muito mais capital, infinitamente mais capital disponível. Muito mais. E esse capital, ele vem para desenvolvimento de ideias tipo a sua, Rafael. Você disse assim, eu vou fazer.
Rafael, isso aqui que você vai precisar, eu vou te ajudar a levantar essa bandeira. Lógico, isso aí, americano é tudo menos otário, tá ligado? É tudo Então, menos o cara otário. não tá acreditando, não, ele vai ter que ver e tal. Mas tem empreendedores que passaram batido nesse escrutínio. Sim. Lá, vários casos de empreendedores que cresceram muito, Airbnb não, perdão, o WeWork, que foi a principal, Teranos também, Teranos, que aquele lá É. conseguiu levar no gogó muita gente ali e tal, No tem isso, mas PowerPoint não acontece, dura muito acontece. tempo, não. Mas só para explicar para as pessoas, se quiser explicar o que é Capital Venture, Capital Venture é como se fosse um fundo que levanta capital de várias é um capital de pessoas risco, e né? faz investimento. Para pequenas Venture, ó, aceleradoras. traduzindo do inglês para português, Venture Capital, Venture é de tipo iniciativa, né, Iniciativa, tal, e isso. Capital de capital. Então, Isso. é capital para iniciativas, né, para empreendimentos. Então, lá nos Estados Unidos é muito comum, antes de surgirem startups, já tinham isso. Quem assistir um filme que é interessante para você entender a mecânica de pensamento americano agressiva, vai ver do McDonald's, tá? Ah, o Fome de Poder. Ah, foi maravilhoso. É incrível. Aquele filme é uma Incrível. história. Eles transformaram uma história bizarra, mas assim, dá pra você entender aquele lance. Então, aí, indo para esse mercado, Tiagão e Rafael, é assim. E eu, novamente, sou muito grato a todos os investidores da Track que acreditaram, porque eles acreditaram num cara, pô, do Nordeste, que ainda tem isso, né? Não sei se você percebeu. Tem esse desafio. Peguem a lista. Eu faço esse desafio para quem está assistindo a gente aí. Entrem no Google e digite assim: Fundador Série A Brasil. Certo? Coloca assim: Fundador Startup Série A Brasil. Vá no Imagens. E me diga quando você achar um preto lá. E um desafio maior: É real. uma mulher preta. Ache essa. Você não tem. Você não tem pretos e pardos levantando rodada Series A. Do Nordeste, vixe, aí complica ainda mais, porque tem uma percepção que você de qualificação, e eu estou dizendo de quem passou isso na prática ano passado, agora, recente, das coisas que eu escuto, e chega a ser bizarro, entendeu? Eu nem gosto de reproduzir, mas chega a ser bizarro. Um dia, eu tinha minha jornada na Tractus e tal, eu tenho um monte de capivara guardada. Um dia vai sair, ainda não posso, né? Mas assim, um dia vai sair, mas eu quero dizer para vocês é assim. Além disso, tem o regionalismo. Isso é super difícil. Aí, quando o brasileiro vai para o Vale, aí começa uma outra jornada. Sabe qual é a jornada lá? 1% do capital vai para a pessoa diversa. Uhum. 99% vai para... Quando a gente diz branco, pessoal, deixa eu tentar explicar isso, porque às vezes tem uns pardos brasileiros que acham branco. Não é só a cor de pele, não. É o ângulo, É o ângulo. saxão, americano, que cara. A gente acha aquela muito galera. inocente. É aquela galera. O sul-americano e o americano. Não, é dentro dos Estados Unidos, até uma bronca. A maioria da galera não sabe, irlandês já sofreu preconceito pra cá. E os caras é branco da cor de um papel. Tipo, não é essa parada. É assim, tem um rolê. Então lá é também difícil para brasileiro. Não é fácil, tá? Aí o que resta, né, da gente é trabalhar com o que tem na mão. E aí vem a jornada de resiliência, né? Então essa para mim é a principal característica do brasileiro, que a gente acaba saindo na frente de muita gente, sabe assim? Então tem esses percalços nesse caminho de Venture Capital aqui. Acredito que o mercado melhorou muito de como era lá atrás, mas ainda tem um caminho longo, Thiago, até chegar, Rafael, até chegar no mercado de Venture Capital maduro, porque com as taxas de juros que a gente tem, você comparar, investir em uma startup, a deixar o dinheiro parado no tesouro direto, Hoje, com 13,5% de Selic, você colocar ali, você pensa, se eu conseguir 20% esse ano nessa startup, ainda é muito, entendeu? É feito que não é liquidez E não é garantida. liquidez garantida, a pessoa pensa assim, opa, peraí, a gente vê esse inúmeros investidores dos Estados Unidos saindo do Brasil, mesmo com nossos juros estando alto, você fala assim, opa, nós temos algum problema aqui, entendeu? E essas coisas são coisas importantes para serem analisadas quando você abre um negócio. E o Paulo, ele também, citando outras coisas, o Paulo tem um livro muito bacana, né, Paulo? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Pode ler para a gente, Thiago, o título do livro? Paulo Tenório, não vou ter que tirar até o óculos vermelho. Paulo Tenório, CEO e fundador da Tracto. Tração e resultado. Vou repetir porque o microfone está aqui, né? Paulo Tenório, CEO e fundador da Tracto. Tração e resultados. Como transformar ideias em negócios incríveis, mesmo se lascando. Eu gostei muito da contracapa. E se a ideia for ruim? E se ela não decolar? E se alguém já fez? Calma, empreender é observar os problemas
que aparecem o tempo todo no caminho e, a partir deles, construir ideias melhores. Paulo, fala um pouco Legal. sobre esse livro pra gente, pô. Ah, cara, esse livro aqui, pô, eu vou te contar essa jornada, tá? A Roseli Boschini, da editora Gente, a gente se conheceu em um Tracto Show e ela ficou, pô, Paulo, você tem. E eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de escrever. Eu passei a usar a escrita como uma autorreflexão pública, sabe? Um diário público de jornada, muito antes da Tracta aparecer. Eu sempre gostei muito de escrever. E antes de considerarem textos que você escreve, artigos, como textão, o que foi um bullying do fundão da classe para a galera que gosta de escrever, e conseguiram diminuir bastante as pessoas que escrevem. Eu tinha muita coisa acumulada. Aí comecei, refletia muito sobre a jornada, refletia tudo antes da rede social virar o que virou hoje, a mazela. A gente tinha tipo um espaço como o Facebook, logo no seu início, que você conseguia escrever por bastante. Até o próprio Instagram, no seu começo, ainda focava muito em conteúdo que você tinha. E eu tinha um Medium e, cara, texto pra caraca. E eu vim escrevendo um livro. Que, na verdade, o título do livro era outro. Eu não vou nem dizer porque um dia eu quero lançar esse livro. Mas assim, e aí, mas só quem escreve livro, uma dica, não diga pra ninguém que você tá escrevendo livro. Eu nunca disse pra ninguém. E eu vim escrevendo. Eu tinha 2 livros escrevendo ao mesmo tempo, e um terceiro que eu tava começando, mas era num tempo, sabe? Não tinha pretensão. Aí, Roseli, Paulo, você tem que escrever, você tem que lançar, lança o seu livro e tal, não sei o quê. Eu falei, pô, Roseli, nem falei para ela que eu estava escrevendo. Pô, não sei, Paulo, as pessoas precisam conhecer a sua história. Cara, você vai poder inspirar muita gente e tal. Pô, a Tracto precisando crescer, meu velho. Eu sou CEO da Tracto, cara, sabe? Tipo, eu preciso botar essa empresa para faturar, meu velho. Não precisa vender. E eu, pô, nesse foco fui deixando de lá. Aí, pô, passou um ano, passou. Aí teve um dia, a Roseli me pegou. Aí disse, olha, Paulo, é o seguinte. Agora é uma questão pessoal. Ou você escreve o livro, ou eu vou ficar com raiva de você e vou cortar a amizade e não quero nem saber e tarará. Eu falei, tá na hora, Paulo. Pare de fazer essa A Roseli é autossabotagem da editora. da editora. Editora. Aí, pare de fazer essa autossabotagem. E eu vi, realmente, eu tava na hora. Aí peguei os textos, comecei a escrever, mandei para ela. Tudo organizado nos meus capítulos. A primeira coisa, a equipe dela maravilhosa, trabalhando, a Camila, meu time. Aí já veio pedindo para eu reescrever 4 capítulos, disse, esquece esse nome. Aí você trabalhar com a editora é um outro rolê. É outra Aí coisa. vem, e eu disse, cara, eu nunca fiz isso, esvaziei meu copo do mesmo jeito de antes e fui seguindo. E foi maravilhoso o trabalho. E aí eu consegui colocar meu coração aí nesse livro, nessa forma que, tipo, ele saiu. É um livro, cara, eu tava falando até com o Tiago, com o Rafael um pouco antes, mas com o Tiago antes, falando assim, cara, quem tá no front, que nem eu, escreve um livro meio saindo sangue dos dedos, sabe? Porque é diferente quando você tá ali, passando pelo que tá. Tem um capítulo que eu falo, capítulo 9, que fala sobre pessoas, e eu faço uma comparação de um artista na Ilha do Ferro, que para quem não conhece, digite Ilha do Ferro no Google, legal pra caraca, um lugar lá em Alagoas de Artesão, que transformam galhos em obras de arte, assim. E onde eu falo sobre formação de equipe. Conto as histórias, tudo baseado em pessoas e relato de pessoas que estão trabalhando comigo hoje. Então, é um pouquinho diferente de uns livros assim, é uma jornada. E eu estou muito feliz porque escrever um livro é um ato de doação e a gente conseguiu com esse livro aqui. Eu acho que a galera na Amazon também, pode estar na Amazon para comprar. Esse aqui, o livrinho, tá certo? Melhor. Também vou colocar o link da descrição também, Bota viu, aí, Paulo? não, bota aí, Pra mas assim, galera. vale a pena para a galera poder ver. E a principal lição de se lascar, ó, essa foi outra briga com a editora. Porque os títulos geralmente de livros, né, são, porra, Tem que ser bem milhões lúdicos, e tal, né? não sei o que e tal. Mas eu falei, ó, vamos adicionar o mesmo se lascando, porque senão eu não vou me sentir bem não divulgando esse livro, porque é muito sucesso para uma pessoa só, sabe? Você tem que botar aqui o se lascando, porque é mais se lascando do que outra coisa. E a ideia é ajudar a pessoa a se lascar menos. E o que é se lascar? Cara, é quando o mundo joga contra, velho. E você tem que segurar. A gente tava conversando, né, Tiago, há pouco. Eu passei. E o que é se lascar? Tem o seguinte, em 2013, agosto de 2013, não, novembro de 2013, quando saiu o resultado do CID, em novembro ali, a Tracto não tinha passado. A gente tinha ficado em 43º lugar.
Aí, uma startup foi desclassificada e 2 desistiram. A Tracto passou em último lugar para o processo de aceleração do CID, que foi onde eu criei minha conexão com Minas Gerais e com BH. E sou eternamente grato a tudo que aconteceu ali, porque foi quando eu me tornei empreendedor de fato, vim descobrir o que era. E uma pessoa que me transformou minha jornada foi o Cris do Morro, tá? Do Morro do Papagaio. E o Cris, ele, quando a gente visitou o Morro do Papagaio em Belo Horizonte, foi quando eu entendi o que era empreender. A gente deixa para contar em um outro episódio, mas ali foi a mudança. E quando eu passei ali, eu nunca esqueci dessa época do Cid, que faz 12 anos daquela, 13 anos, né? Não, 11 anos da aceleração, e daquelas 40 startups, 39, né, mais a Tracto, só a Tracto está viva até hoje. Sim. De todas as outras, todas que passaram com a gente. Então, assim, isso para mim é um significado, pô, importantíssimo, porque eu passei em último, depois que 3, era o universo, velho, colocando a gente para dentro. E a Tracto tá viva até hoje, com tanta gente que disse, porra, já era para ter morrido, Paulo, por que você tá se dedicando? Paulo, por que você... Tararau? Cara, se tem uma coisa que empreender precisa, é de disciplina, cara. E a disciplina, ela é de saber entrar e saber sair. E o único gatilho que eu coloquei para um dia fechar as portas de Atracto eu disse assim, enquanto houver progresso e as minhas habilidades como CEO forem suficientes para tocar essa empresa para frente, eu vou continuar. E o progresso, ele é não só aumento de faturamento, né? Aumento de faturamento, posicionamento no mercado, como é que você está com a sua equipe, que jornada você está levando empreendedora. Então, o se lascar é estar disposto a passar uma década que nem eu estou, para tirar uma ideia do papel, crescer isso e lembrando, só para lembrar, quando eu comecei a Tracto, o Canva, que era o principal concorrente da gente, era, né? Graças a Deus era, o principal concorrente da gente, estava nascendo também. E a diferença? Eu comecei com o dinheiro da minha poupança, guardado. Capital próprio mesmo. Capital próprio. Bootstrapping. Bootstrapping. O Canva, passei 2 anos sem levantar capital. O Canva, no primeiro ano, levantou 8 milhões de reais, certo? Que hoje seria muito mais do que estava em dólar na época, vamos botar aí uns 10 milhões, assim, apenas com PPT. A minha primeira rodada de investimento, que foi no dia 20 de fevereiro de 2015, literalmente vai fazer agora, 10 anos do primeiro cheque, foi 10 parcelas de 30 mil reais. Com um pool de investidores, com o investidor ainda atrasando o pagamento. E parcelado, né, cara? Parcelado. E parcelado. Vai pagar em parcelas. Aí, enquanto a gente levantou para ser uma jornada para chegar em 10 milhões de reais de investimento, que é até um valor alto comparado para o Brasil e tal, ao longo dessa jornada, os meus concorrentes, todas as plataformas de design, não teve nenhuma que levantou menos de 100 milhões de dólares. Então, quando você compara, o se lascar é dizer assim, agora eles pegaram um cara chato, velho. Aí eu falei, meu irmão, vou até a parada, que é até poder avançar. Você tá me falando isso aí, e o que vem na minha cabeça, eu gosto muito de uma frase de um filme, e de uma história de um filme, na verdade, do Bill Porter. Tinha falado do Bill Porter ou não? Bill Porter era um americano também, que nasceu com paralisia cerebral, só que ele e a mãe dele. Ele era um rapaz Eu vi o filme. que ele queria trabalhar. O negócio dele era, mas ninguém queria dar um emprego para ele. Problemas, um rosto torto, entendeu? Poucas habilidades, mal conseguia andar. Ele falou, eu quero trabalhar. Ele foi trabalhar. E ele conseguiu um emprego como vendedor. E vendedor de quê? Representante de porta em porta. Porque antigamente, não sei se as pessoas sabem, não existiam supermercados. As pessoas vendiam os produtos via porta em porta. Tinha um catálogo de produtos, passava em cada porta nos Estados Unidos e vendia os produtos. E ele pediu uma oportunidade, ele conseguiu essa oportunidade e ele ficou mais de 40 anos trabalhando como vendedor. Ganhou vários prêmios. E uma coisa que ele sempre fala é o seguinte: na vida você tem que ter 2 coisas: paciência e persistência. Se você tiver essas 2 coisas, você vai conseguir.
Eu sempre brinco também que as pessoas, a gente tá falando agora no almoço, que hoje a galera tá no hype de querer ser empreendedor porque acha que é bacana. Gente, eu brinco, tem uma frase que o Elon Musk falou que eu acho muito interessante, empreender é você andar descalço e não com o vidro no chão, é você mastigando o vidro. É. Porque até as coisas que você fala hoje, dependendo do nível que você tá, te rebenta. Então, a única coisa que você tem que ter é paciência e persistência. É. Eu tenho certeza que o Paulo da Tractor, depois o Luan, Luan, para quem não conhece, é o cara que faz toda a parte do podcast funcionar. Dá um oi, Luan. Pessoal, Eu sempre falo que eu tenho certeza que o Paulo, em diversos momentos, falou assim, pô, velho, eu não consigo mais, não sei o quê, mas a disciplina fez com que o Paulo continuasse e transformasse a Tractor no que ela é hoje. Vou até adicionar um negócio aí, não Claro. é muitas vezes não, cara, é todo dia. Todo dia. Não é, você dorme pensando assim, você acorda dizendo assim, porra, hoje vai ser do caralho, vamos dominar o mundo, vamos vender, vamos fazer isso. Aí dá um monte de merda o dia todo, você chega à noite e você diz, puta merda. Aí tipo, aí acorda e vai, e assim vai. Então não pensa que é assim, tem dia que você tá pior que isso, mas geralmente é assim. E vai abrir também, vai ser até legal que vai abrir a pauta, uma das pautas finais da nossa conversa, que é sobre estoicismo. Porque a gente percebeu que você é um cara muito estoico. E você vai falar uma coisa comigo sobre o seu livro, que o seu livro foi escrito na raça. E eu lembrei muito do Marco Aurélio, do livro dele de meditações, que ele não escreveu o livro para ser vendido ou para passar para as pessoas. Ele escreveu como um diário para ele. Sim. Eu vejo esse livro seu como um diário que tudo que você passou, assim, você vai dançar. Esse livro eu preciso mostrar para as pessoas. Tem horas que o pensamento não cabe em você Não cabe em mais, só você. cabe num papel, sabe? Essa é uma das coisas que acontece. Esse livro teve um texto meu que as pessoas não sabem, muita gente não sabe que sou eu, que é um texto chamado Abra uma Empresa. Que eu digo assim, indica a todos a abrir uma empresa. Cara, esse texto, quando eu escrevi, nunca esqueci, eu estava no escritório, tinha uma galera, funcionário com a gente reclamando, uma confusão, ia, porra, sofrendo para pagar as contas, assim, de desafio daquele mesmo, assim, a galera sem entender. Aí, aquele texto veio, e ele veio não sei da onde. Tipo assim, veio numa junção, escrevi, coloquei no papel, e eu falei, cara, é isso. Aí publiquei no Medium, mas no Medium não, publiquei no meu Facebook, eu acho. Facebook na época. Cara, esse negócio viralizou esse texto e foi parar em tudo quanto é lugar. E gente tirava o meu nome. Você sabe como é o povo na internet, né? Essas coisas. Tirava meu nome. Os caras, Paulo, rapaz, os caras estão publicando seu texto sem dizer que é vocês, velho. O texto, é assim mesmo. É assim Um dia mesmo. chega no autor, não tem, deixa a galera copiar. Gravaram, mandaram. Aí, recentemente, no ano passado, o Gilles, que é um dos funcionários que eu tenho lá em Manaus, ele tirou uma foto em uma mecânica não, uma loja de aço, ferro, uma coisa assim, tradicional. Cara, tinha um meu texto escrito na parede do cara, ele mandou plotar com uns 10 metros, uns 7 metros de altura, um negócio assim, é bem grande mesmo. Nossa, legal. Colocou lá, botou meu nome certinho, entendeu? Botou a minha foto lá e botou o texto lá, assim, dizendo assim, velho, eu nunca conheci esse cara, não sei, até um dia eu vou fazer uma visita a ele, mas esse texto ele representou tanto, e que você falou sobre isso, que é para que empreender? De onde vem? No meu caso, eu tô na minha caverna do dragão, pessoal, né? Não sei se a galera que é mais nova não assiste muito, não. Caverna do dragão era o seguinte: tem um personagem, você entrava, Quem não conhece. a galera entrava e não saía daquela caverna, daquele negócio, e tinha o mestre dos magos. Do mundo, tinha o mundo da Tinha o mundo da isso. Caverna do Dragão e não saía. Tem o mestre do mago. Toda vez que ia sair, dava uma merda e o mestre do mago fazia os caras não saíam, não conseguiam sair. Que eu digo, o mestre do mago é o investidor, certo? É a startup que tá ali, tá certo? O diamante é quebrar a empresa e você não tá topando. Então, essa Caverna do Dragão, que é empreender, eu digo para vocês assim, cara, o quanto isso te transforma, e talvez as pessoas precisem de estatísticas, e ó, eu gosto muito de número, né? Empreender ainda é um jogo de números, é assim, preste atenção, quantos empreendedores, fundadores de startups, tá certo? Especificamente startups, tá? Que eles receberam dinheiro de venture capital
hoje podem se dizer que tem um patrimônio legal? Ganhar dinheiro. Contem quantos. Peço que se vá, das pessoas que você segue e tal, veja quem são essas pessoas. Se não tinha de família, dificilmente construíram quando você é uma empresa que tem venture capital, porque ela precisa de um evento de liquidez. E esse evento de liquidez, ele é raríssimo. Raríssimo. O que é a liquidez? É a venda da empresa, a venda do ativo. Então, na maioria da jornada, principalmente quando você levanta venture capital, dinheiro de investidores, eu escutei essa frase ainda de um amigo meu da Jordânia, estava no Vale, gente boa demais. Aí, e ele disse assim, ele disse, Paulo, só cuidado com a Golden Chain. O que é isso? Cuidado com a corrente dourada. O que é a corrente dourada? Imagine que você tem no seu pé uma corrente de ouro. Linda corrente, sabe? Tem até um negócio acolchoadinho aqui e tal, que ela faz um calorzinho, mas não deixa, tá presa e tal. E você tem ali, e você, com aquela corrente, onde você tá, é confortável, sabe? Mas você não pode sair, não. A Golden Chain, que ele estava explicando, esse conceito da corrente de ouro, né, que você está preso no seu pé, é literalmente o que é empreender com Venture Capital. Uma vez que você assinou um contrato, uma vez que você começa, a jornada é diferente. Eu vejo muito founder começando, aí tipo, pô, eu quero muito ajudar essa galera a ter isso, mas o segundo, ter essa consciência, e a segunda coisa sobre empreender, e com o estoicismo, é, por quê? É uma pergunta interessante, tipo, por quê? É pelo dinheiro? Se for pelo dinheiro, que seja claro, e há outros universos que você pode conseguir grana Sim, especificamente. Paulo, eu te parei só um momento, porque eu vou ler uma frase para você de Sêneca, que eu sei que você gosta muito, Tô com um livro dele que aqui. vai abrir parênteses para o que você está falando. Se o homem não sabe qual porto está navegando, para qual porto está navegando, nenhum vento lhe será favorável. E eu posso dizer para você, Seneca eu conheci através de um investidor, o estoicismo, através de um investidor da Track que virou meu amigo, Rodrigo Abreu, né, que é CEO da Alpha Graphics, um cara maravilhoso, que passou perrengues nesse universo corporativo. E levou rasteira, e passou um monte de coisa e tal. E quando ele descobriu o estoicismo, ele foi descobrindo uma página no meio do caminho. Um pensamento como o do Sêneca, do qual foi um cara, para quem não conhece, que ele nunca teve poder, ele sempre esteve ao lado do poder várias vezes. E foi um dos grandes professores de muitos imperadores aí que você já ouviu falar. Isso. E era um cara maravilhoso na sua forma de escrever seu pensamento. Era uma coisa incrível a forma como ele analisava o mundo. Então, trazendo para a nossa realidade, o empreender, ele desperta em cada um coisas diferentes. No meu caso, eu não quero que as pessoas pensem como eu penso, certo? Mas existe um parâmetro de reflexão que eu acho que ele tem que ser universal para todo ser humano, que é quando você se meter a fazer alguma coisa, que você seja honesto com o seu propósito. E cada um tem o seu. O problema é quando as coisas se confundem. Então, traduzindo isso para a realidade eu quero empreender. Por quê? Quero ganhar dinheiro. Massa. Você tem que ser muito honesto no propósito. Quer ganhar muito dinheiro. Quero ganhar dinheiro com força. Caralho. Massa. Desenha nesse propósito. Aí tem gente que diz, não, eu quero empreender porque eu acredito muito naquilo que eu quero tirar do papel. Tem certeza? Porque essa jornada vai te cobrar. Mas tem uma certeza que eu tenho a jornada vai revelar todo mundo. Tudo tem Em 10 consequência. anos de... Eu nunca esqueci. Quando eu saí daqui do Brasil, eu tenho umas coisas muito pesadas aí no meio. Eu evitei para não trazer, mas eu acho importante trazer agora, que é uma coisa importante. Meu pai foi empresário. Durante muito tempo, meu pai teve uma distribuidora de bebidas da Antártica, que era antes da fusão com a Brahma, e tal, herdou do meu avô e tal. Pagou grana pra caraca quando era mais novo, fez muita coisa. E eu tive uma infância, graças a Deus, berço de ouro, assim, sabe? Tudo maravilhoso, até os 18 anos. Não chegou aos 18 anos. Veio a formação da Ambev. E a Ambev, literalmente, o nome é esse, roubou a distribuidora do meu pai, porque acabou com a rede distribuidora de um dia para o outro, e pegou todos os clientes, tudo que estava acontecendo. Meu pai ficou sem negócio, com financiamento, carreta, funcionário, tinha 200 funcionários, pô, pra caraca, sabe? Perdeu o negócio do dia para a noite. Pô, meu pai entrou numa depressão profunda a partir dali, uma briga por justiça muito grande, e os caras com muito dinheiro, e pô, uma confusão gigantesca.
Quando meu pai começou a entrar em depressão, eu já estava na minha jornada ali, estava acabando de sair do colégio. Então, pô, eu ganhei meu carro quando eu entrei na universidade, sabe? Eu ganhei um carro, pô, na época, era um Golzinho 16 válvulas, chamava Trovão Azul, lindo e tal, maravilhoso. Aí, pô, ganhei do meu coroa e tal, então playboyzinho e tal. E em um ano eu devolvi o carro pro meu pai, sabe? Devolvi, fui ralando, fui começando a construir a jornada e tal, e acompanhando meu pai ali. A depressão por causa dos negócios foi uma coisa que impactou muito. E meu pai se atrelou à imagem de sucesso do negócio. Meu pai foi presidente do Asa de Arapiraca, time que eu sou torcedor durante muitos anos. Meu pai tinha fazenda, tinha um monte de coisa, cara, um monte de coisa. Casa gigantesca que eu cresci. E ele associou a existência dele ao negócio. Então, se acontecer essa paulada no material, ele não via um caminho. A injustiça foi tão grande que ele não via um caminho para se reconstruir. Ainda tentou com a Dávila Bia depois fazer um novo contrato. Nessa daí da Dávila Bia foi uma questão estratégica que foi a própria Ambev por trás, sabotando que a cerveja da Dávila Bia era muito boa. Era da Dias Dávila, que era uma marca d'água que tinha na Bahia. Então a cerveja estava vindo muito boa e estava vendendo, que nem água que meu pai sabia vender lá na Piraca. Aí de repente pararam, a Dávila Bia parou de vender e foi comprada pouco tempo por uma empresa maior, que aí veio descobrir lá na frente de quem era o grupo, era a mesma galera. Então, para tomar um mercado gigantesco. Tanto é que virou a maior empresa do mundo, que as pessoas não entendem cervejaria Eles do tentam mundo. monopolizar mesmo, não Não, adianta, não. eles Agora é monopolizam. assim, aí meu pai se afundou em depressão, então meu pai tentou suicídio 2 vezes, por causa de uma das vezes que ele tentou suicídio. Ele tentou cortar os pulsos na mesa do escritório dele. E, cara, hoje eu falo sobre isso com uma naturalidade muito grande, porque quando ele tentou cortar os pulsos no escritório, eu fui o primeiro a chegar na família. Quando eu cheguei, meu pai estava em Arapiraca, então eu dirigi voando, saí de Maceió para Arapiraca, uma hora e pouco. Quando cheguei lá, foi numa dessas viagens que eu estava de férias, saindo dos Estados Unidos para cá para o Brasil. Quando eu cheguei lá, cara, ele tava a faca, tinha um revólver, assim, meu pai sempre teve muita arma, tinha um revólver, arma e tal, e o escritório. E, cara, eu entrei na sala dele, que era o escritório, num prédio grande que meu pai tinha, e o cheiro da depressão era um negócio absurdo. O cheiro era denso, um negócio muito esquisito, só sabe quem passa, muito esquisito. Eu entrei, eu disse, meu irmão, que negócio. Aí peguei a faca, peguei os revólveres que tinha lá e tal, saí tirando tudo e tal, caso voltar. E a depressão crônica, as pessoas não têm noção do que é. E eu disse por isso que eu digo jamais que eu ia querer montar uma empresa. E outra, eu sei o que o poder do dinheiro constrói e o que é que ele destrói também, dependendo da vida. E além daquela jornada, a maior dificuldade da gente como família era lembrar ele da existência dele, vai muito além do material. Hoje, a gente estava conversando um pouco mais cedo. O prisma que eu tenho de pessoas com dinheiro o prisma de análise que eu faço dessas pessoas com dinheiro e principalmente uma voz que antes não tinha. Às vezes você tinha dinheiro, mas não tinha voz. Sabe? Hoje você tem os dois. E é uma combinação explosiva assim, para o ser humano, né? Que as pessoas acreditam que tipo, quando chegar naquele determinado ponto vai ser o suficiente. Aí, deixa eu traduzir isso para o mundo dos negócios. Eu tinha um sonho com a Tracto, faturar R$ 1 milhão por ano. Era um sonho, que eu digo, cara, um dia eu chego lá. Um dia eu faturo meu primeiro milhão. E foi interessante porque quando a gente faturou o primeiro milhão, eu nem percebi. Quem veio me avisar depois do financeiro foi a galera que, ó, Paulo, eu tava baixando a cabeça para trabalhar, que eu tava vendendo. Aí O dinheiro virou consequência. bateu o primeiro milhão de vendas. Caralho. Porra, aí eu tenho uma frase, essa é a melhor. Quem vende um, vende dois. Quem vende dois, vende 10. Quem vende 10, vende 100. Quem vende 100, vende 1.000. Quem vende 1.000, vende 1 milhão. Aí eu falei, cara, vamos correr. Aí fui dobrando, porra, vou vender. E disse, pô, agora eu vou vender 2 milhões. Aí, 2 milhões. Eu falei, pô, agora eu vou vender 3. Aí, pô, vou vender 5. E assim foi, e a gente foi evoluindo o faturamento da Tracto. Teve ano que a gente chegou a faturar 14, o máximo que a gente conseguiu faturar foi 14 milhões de vendas. Dito isso, nessa jornada é quase como o Jim Carrey, quando ele foi fazer o Golden Globe que ele recebeu, ele falou, porra, eu não sou só o Jim Carrey quando eu vim aqui no Golden Globe, eu sou o Jim Carrey vencedor do Golden Globe. Aí ele ganhou o segundo prêmio. Aí ele falou, e quando eu voltei para casa,
Eu não queria ser só o Jim Carrey vencedor do Golden Globe. Eu queria ser o Jim Carrey 2 vezes vencedor do Golden Globe. Aí voltou e ele dando o discurso. Mas agora que eu ganhei o segundo, eu fico pensando assim, eu não quero ser só o Jim Carrey vencedor de 2 Golden Globes. Eu quero ser o Jim Carrey vencedor de 3 Golden Globes. Porque assim, talvez, eu chegue na conclusão dessa busca louca e insana que eu tô até hoje. Ele falou aquilo no tom de comédia, que ele é maravilhoso. Quem estava lá entendeu de cada um de um jeito, mas é basicamente o seguinte, cara, nunca vai ser suficiente. Aquela questão do amor platônico, né? O amor do desejo, que você sempre vai querer aquilo que você não tem ainda. Mesmo que você tenha, você quer ainda melhor e melhor e melhor. O desejo de possuir, né? Tiago, eu vou pedir para você finalizar com as dicas, porque nós temos que ir para Belo Horizonte ainda, pessoal. Porque o nosso amigo Paulo Tenório, ele Tem uma terá agenda. uma agenda gigantesca Vamos agora nessa. na FIENG Lab. Tá bom? Só a gente sempre faz perguntas pro convidado, jogo rápido. Um livro que você considere, ó, vou olhar para cá, né? Tá. Um livro que você considera um livro para a pessoa se tornar imparável, uma filosofia e uma frase. Cara, o livro... Não vale o seu, tá? Não, vale o seu. nem o meu, não. O seu é o primeiro, o segundo, não, talvez. Mas, cara, eu vou dar 2, tá? Porque são 2 que me mudaram. Um é O Maior Vendedor do Mundo, de Og Mandino. Você vai descobrir muita coisa, fininho, maravilhoso para quem quer começar. Tá? E o segundo, um pouquinho mais complexo, um pouquinho na jornada, quando você tiver, chama How to Be Rich, de John Paul Getty. Esse não tem em português, mas vale a pena para você. Quando você chegar, você vai entender o que eu estou falando. Um pensamento, um pensamento, Uma frase, um uma pensamento. frase, cara. Ai, Você falou vários aqui durante o podcast. Mas uma que você leva com você. Para simplificar, cara, nenhum trabalho bem feito passa desapercebido. Foi seu pai que falou, inclusive, né? Seu pai que falou. Essa é... Paulo, todo mundo que nos acompanhou e está nos acompanhando no Imparável Cast, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Tiago, muito obrigado. Muito obrigado, Isso. Rafael. Sempre um prazer. Sim, ótimo. Esperamos vocês nos próximos podcasts, tá bom? Será um prazer estar com vocês novamente. E mais uma vez, obrigado, Paulo. E esteja sempre convidado. Enquanto você precisar da gente, nós estamos aqui, tá bom? Vamos sempre divulgar o livro do Paulo. O livro do Paulo já está ali já na nossa estante, no nosso livreiro. Será um prazer lê-lo todo também, que eu recebi ele ontem, já li um pedacinho dele. E, Tiago, pode finalizar. Vamos juntos aí, o podcast que o objetivo é a gente trazer pessoas verdadeiramente imparáveis e falar um pouquinho sobre evolução pessoal e desenvolvimento humano. Muito obrigado aos ouvintes, as pessoas que estão vendo. Aproveitem para se inscrever também no canal e acompanhar o podcast Imparável Cast. Valeu, Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.